Gente, o que foi esse jogo do Flamengo? Vou falar aqui baixinho porque tem gente dormindo. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, um pós-jogo do Flamengo. O Flamengo venceu o Racing no sufoco. A gente não precisava ter vivido isso. A gente conseguiu ali fazer 1 a 0 no primeiro tempo. O Flamengo vem pro segundo tempo totalmente desconcentrado. Parece que isso é um problema crônico no Flamengo. A gente conseguiu um jogo ali no finalzinho com o Vitor Hugo. Pedro estava muito mal em campo. Eu vou falar quem estava mal, quem estava bem, os pontos bons e os pontos ruins da partida. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho. Não posso aqui gritar porque tá tarde, tem gente dormindo perto e eu vou acabar acordando caso eu fale alto aqui. Então eu não posso nem expressar a minha alegria de ter visto o Flamengo encaminhando ali a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Gente, o Flamengo foi a 8 pontos. O Flamengo já encaminhou, ficou mais perto do líder, que é o Racing. A gente estava 5 pontos atrás deles, agora nós estamos 2 pontos atrás deles. E a situação é a seguinte: o Flamengo precisa mudar a forma de jogar. Não o esquema tático, não as coisas que o São Paulo tem acertado. Eu estou falando na mentalidade dos jogadores. O Flamengo, a gente viu isso contra o Vasco, mas como o placar estava largo, o placar estava aberto pra gente, a gente não ficou brisado com isso. Mas contra o Vasco a gente voltou um pouco desconcentrado no segundo tempo. Dava pra gente ter feito mais gols, dava pra gente ter jogado um futebol mais consistente e isso não aconteceu. O grande problema desse Flamengo tem sido isso: intensidade no primeiro tempo e falta de intensidade no segundo. Então, hoje a gente tomou um gol. O Ayrton Lucas não fez a cobertura do jogador, do atacante lá do Racing. Ele fez aquele gol bonito, aquele gol com curva. E também vimos a desconcentração de outros jogadores. A gente viu que a Arrascaeta não estava bem. A Arrascaeta estava perdendo a bola no meio de campo o tempo todo. Tanto é que ele foi substituído porque ele tentava ali, mas parecia que não tinha condição física. Parecia que o condicionamento físico do Arrascaeta estava péssimo, gente. Então, ele não conseguiu ali fazer muito das suas jogadas em campo. O Everton Ribeiro, gente, renova com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem jogado demais. Pulgar tá jogando demais. Colocou ali o Vitor Hugo, mas quem veio construindo a jogada foi o Matheus França e Pulgar. Falar do Cebolinha. Cebolinha não tá jogando nada, gente. Cebolinha, toda vez que entra, parece que ele tá perdido em campo. Ele tenta ali 1, 2 jogadas, mas não consegue. O Cebolinha, ele não faz a diferença. Se for colocar o Cebolinha, é só pra poder colocar ele no final, porque ele não faz a diferença, ele não consegue ganhar uma jogada. Ele é fominha, não toca a bola. Não é que ele fez isso nesse jogo, mas em jogos anteriores ele fez. Então, o Cebolinha não tem feito a diferença. Eu acho que foi uma contratação muito ruim do Flamengo. Eu apoiei bastante, mas tá muito ruim. Ele tendo o Bruno Henrique no banco, ele deixou o Pedro no campo o tempo todo. Pedro muito mal. Pedro não tava ganhando no pivô. Pedro não tava chegando a bola para ele. Pedro não tava voltando para buscar a bola. Não tava marcando, não tava fazendo nada. Pedro não conseguiu jogar bola hoje. Foi completamente anulado. As jogadas mais trabalhadas que ele faz, as jogadas que ele mais usa, que é proteger, que é girar em direção ao gol, ele não tem conseguido fazer. A gente vê um sério problema ali com o Pedro. Pedro, desde que perdeu posição ali pro Gabigol, agora que voltou porque o Gabigol tá lesionado, ele não teve ali uma boa sequência e parece que ele tá um pouco insatisfeito. É o que a gente observa. As jogadas do Pedro não tem funcionado. Ponto bom, o Wesley jogou demais. O Wesley, o que eu sinto falta nele é de cruzamento. O Mateuzinho, a gente vê que ele invade bem a área ali e ele consegue cruzamentos que coloquem os jogadores ali de frente pro gol. Mas o Wesley, ele trabalha muito bem a bola, ele é um pouco mais técnico que o Mateuzinho e jogou bem hoje, deu até uma caneta. Achei muito interessante ver ali o Wesley jogando. Não posso nem falar alto, tô muito feliz que o Flamengo encaminhou sua classificação, mas ainda tem o último jogo contra o Alcas, se eu não me engano. E agora, se o Racing perder pro Nublense, o Flamengo pode... O Racing perdendo pro Nublense e o Flamengo ganhando do Alcas, o Flamengo pode assumir a liderança do seu grupo. Então vamos torcer para que o Racing perca mais um jogo e fique ali se complicando no grupo da Libertadores. Pessoal, a questão é a seguinte: o Flamengo precisa mudar em alguns aspectos, mas tem vários aspectos que são bons. O Matheus França entrou jogando demais. Pulgar já é titular absoluto. O Wesley tem dado conta do recado. Pontos negativos: Cebolinha, quando entra, não joga. A Arrascaeta não está bem fisicamente. Pedro não está bem. Dava para o São Paulo ter tirado o Pedro e colocado o Bruno Henrique. Uma coisa que eu acho estranho é esse controle de carga que ficam falando do Bruno Henrique. Como um jogador está fazendo controle de carga e ele não entra jogo sim, jogo não, é relacionado e às vezes joga um pouquinho. Ele não tem jogado nada, gente.
Eu acho que o Bruno Henrique já tem condições de jogar ali pelo menos 20 minutos iniciais da partida. 20 não, às vezes meia hora, 35 minutos. E não, o São Paulo não coloca o cara para jogar. O Bruno Henrique da temporada de 2022 até agora de 23 fez um ano que ele ficou fora. Só que já deve ter 1 ano e 4 meses por aí. Por conta de não colocar o jogador. O jogador entra, sai, entra. E agora nem entrando nos jogos ele tá. Então não sei como vai ser a situação do Bruno Henrique, não sei se o Flamengo vai renovar com o jogador que está no seu último ano de contrato. Mas a questão é a seguinte, gente, o Flamengo precisa mudar isso. O Flamengo não pode viver isso todo jogo. Claro que nos últimos jogos a gente foi bem, mas no jogo contra o Vasco a gente caiu no segundo tempo. É que o Vasco ali não tinha forças para ganhar da gente. Tem que entrar ligado, tem que entrar concentrado, tem que mexer antes de tomar o gol. Tem coisas que às vezes não dá para insistir. Então, Pedro mal, Everton Ribeiro jogou bem. Arrascaeta mal. Entrou ali o Vidal depois para poder segurar o jogo. Ele tirou o Ayrton Lucas e colocou o Felipe Luiz. Mas tem uma série de coisas que está acontecendo que precisa mudar. O esquema tático eu estou gostando. Não está usando 3 zagueiros, mas em alguns momentos o Pulgar ele desce para fazer a linha de 3 com Fabrício Bruno e com o Davi Luiz ou quando está o Léo Pereira. Então, às vezes se defende com 3 zagueiros e às vezes alterna. Então a gente não fica preso a um sistema só. Esse sistema quando ataca é um e quando defende é outro. Gente, eu tô feliz. Eu tô feliz porque o Flamengo ficou perto de ter que jogar tudo para a última rodada. Que ainda seria depois da data FIFA. A gente ainda ficaria um tempão ali preocupado se o Flamengo teria chance de se classificar ou não. Agora o Flamengo tem muito mais chance do que os outros times que estão embaixo. Eles ali que vão brigar pela classificação. O Flamengo precisa ganhar o último jogo. Mas essa vitória já encaminha bem a classificação do Flamengo para a próxima fase. Então, tô feliz por isso. Mas tem coisas que precisam mudar. E vamos torcer. O Flamengo vai ter tempo para treinar. Vai vir a data FIFA. Vai ficar 10 dias ali treinando e se dedicando para poder... Os jogadores que vão ficar, né? Porque tem jogadores que vão ser convocados. No caso, o Flamengo, se eu não me engano, foi Pedro e Ayrton Lucas. Me corrija se eu estiver errado. Então, é isso, pessoal. Eu espero que o Flamengo evolua. Já cresceu muito taticamente e fisicamente. A gente tem visto a diferença. Mas parece que falta atenção às vezes para os jogadores. Parece que falta uma concentração a mais, gente. Eu não entendo isso. Então, gente, eu fiz esse pós-jogo aqui rápido. Eu vou começar a fazer live justamente para poder falar diretamente com vocês. Sem edição, sem corte, sem nada. Se eu errar, eu vou continuar falando. Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu tenho visto a sua colaboração, eu tenho visto o seu empenho em me ajudar a fazer esse canal crescer. Minha camisa do Mengão tá lavando, eu queria estar com ela aqui agora, mas no momento eu não estou. Tô falando baixo, vou tentar aumentar o volume desse vídeo caso ele fique baixo, mas espero que você tenha me ouvido. E é isso, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu.